dessa análise que o Alexandre Caroli faz da obra, muitas das comunicações ali, elas de fato elas são consistentes, são coerentes com o estilo daqueles autores, aqueles poetas já mortos, né? Estilos diferentes, que são coerentes com esses autores, vindas de um médium, que é o Chico Xavier, que não tinha qualquer instrução. Era uma pessoa completamente fora dessa descrição que Kardec faz, né? Um nível de instrução elevado, uma superioridade intelectual. O Chico, todo mundo sabe que era uma pessoa simples, sem instrução, né? Então, talvez se encaixasse aqui esse exemplo, né? Além disso, o dom da adivinhação, né? Ou seja, se o médium ele dá uma comunicação dizendo alguma informação que ninguém sabia, que o médium não sabe, e que aqueles parentes confirmam essa informação, isso é uma prova muito forte, né? Muito forte da sobrevivência da alma, da independência daquela inteligência que se comunica com relação ao médium. A outra hipótese, como Kardec está colocando aqui, se não fosse o espírito, a outra hipótese seria a adivinhação. Mas aí a adivinhação, a gente entra no nível da magia, da superstição. Não dá para saber, né? O que é adivinhação. Qual é a ciência que investigou isso, que explica? A melhor explicação mesmo é pela via do espiritismo, ou seja, na verdade a pessoa não tem um dom de adivinhação de tirar do nada aquela informação. É um médium. E o espírito comunica pelo médium. E diz uma informação que aquele espírito sabia em vida. É uma coisa muito racional, assim, não é nada tão surpreendente, tão ilógico, né? O espírito sabia aquela informação em vida. Ele morre. E eles comunicam pelo médium. Não há nada de muito... É uma coisa natural, né? Muito mais natural do que o dom da adivinhação. A adivinhação a gente entraria no que? Em oráculo, esse tipo de coisa. Que a gente entra num nível de superstição, de magia que não cabe dentro do espiritismo, né? Sem falar que, como Kardec analisa no capítulo dos sistemas do Livro dos Médiuns, havia essa hipótese na época, né, de que o médium, vamos dizer assim, telepaticamente captaria da mente das pessoas, né? Só que havia circunstâncias que o médium falava coisas que nem as pessoas ali sabiam, né? Por exemplo, às vezes o médium manifestava conhecimentos de filosofia que ninguém ali sabia, né? Então, não poder esse sistema, né? Como ele falava, de que o médium captava do pensamento dos outros, isso não explicava todos os fenômenos, né? A única teoria que explicava todos os fenômenos era a teoria espírita. Exatamente, esse capítulo é fundamental, né, sobre esse tema que a gente está tratando. Capítulo dos sistemas, né? A gente mencionou já várias vezes esse capítulo aqui do Livro dos Médiuns, da segunda parte do Livro dos Médiuns, é um capítulo fundamental. Kardec vai discutir todos esses sistemas, né? Os sistemas de negação, os sistemas da loucura, etc. Para ele concluir no final, como último sistema, né, que ele vai analisar, o sistema multi-espírita, ele chama, né? Porque até a explicação por uma alma universal, um espírito apenas muito superior, que seria talvez Jesus, que se comunicasse através de todos, até esse sistema, essa hipótese surgiu, né? Mas Kardec vai mostrar que, de fato, a melhor hipótese, mais racional, ela é mesmo a hipótese espírita, né? Que são muitos espíritos comunicando. Isso é muito curioso, né? Se a gente pensar como essa hipótese ela é de fato a melhor, né? Pensando com relação aos religiosos ou aos espiritualistas, por exemplo, claro, com relação aos materialistas, eles vão acreditar que o pensamento é produzido pelo cérebro. Se o cérebro morre, a consciência morre, o pensamento morre.
e aí seria impossível alguma alma se comunicar, né? Mas com relação aos espiritualistas, que creem que existe algum princípio espiritual no homem, além da matéria, com relação aos religiosos em geral, né, que são espiritualistas, que acreditam que não é o cérebro que produz o pensamento, mas sim que existe uma alma ali que pode produzir esse pensamento, é uma hipótese muito razoável para essas pessoas. Porque se a gente parar para pensar, uma pessoa que não é espírita, mas é espiritualista, que aceita que existe uma alma no corpo, e essa alma utiliza do cérebro para formular pensamentos e usa o aparelho fonador, a boca, a garganta para comunicar esses pensamentos, muito facilmente essa alma fora do corpo poderia usar não o corpo dela mesmo que ela estava, mas usar o corpo do médium para fazer a mesma coisa, né? E comunicar os seus pensamentos através de outro médium. É muito racional isso, é muito razoável, né? Então, para os espiritualistas, é muito mais fácil. Kardec era muito sábio com relação a isso, porque ele notou isso, né? Ele falou: olha, é muito mais fácil o espiritualista se tornar espírita do que um materialista. Porque o espiritualista ele já aceita que existe um princípio espiritual no homem além do próprio corpo, né? Disso para você aceitar os fenômenos espíritas é apenas um passo. Agora, com relação ao materialista, de fato, já seria mais difícil, né? Já seria mais difícil. Temos mais algum comentário, Eric? Alguma pergunta? Ou você quer comentar algo? né? E, além disso, o Kardec fala no capítulo dos sistemas que a hipótese espírita foi a única que não foi preconcebida, né? Então, Kardec, pelo raciocínio da... Você até fala isso da abdução, que tem o dedutivo, tem o indutivo, tem a abdução, que é um tipo de raciocínio, né? Ele deduziu, né? Ele concluiu, né? Só a hipótese espírita, só a teoria espírita que explica todos os fenômenos e não é pré-concebida, né? Enfim, tem aqui pergunta da Ana. Ela pergunta assim: qual a razão por não ser permitido? Quem não permite? Por que não permite? Pode não ser permitido por diversas razões, né? Às vezes uma prova, uma expiação por espírito ou por familiares, né? É claro que isso não é que Deus tá num trono e fala assim, não, você não vai. Não é assim, né? É as leis naturais, né? Que Deus criou. Mas o motivo pode ser prova, expiação, né? Tem espíritos que ficam naquele estado de escuridão, de cegueira, entre aspas, né? Não conseguem ver os familiares. Então, pode ter... Às vezes o espírito está encarnado, né? Ele está encarnado, ele está no momento em que ele não pode entrar em repouso para se comunicar. Pode ter várias questões de por que não pode acontecer, né? Exatamente, o Eric lembrou do caso do... Pode acontecer de ser uma expiação, né? No próprio céu e o inferno, o céu e o inferno, a obra de Kardec, você tem casos desse tipo de que a expiação do espírito logo após a morte era o isolamento, né? Ele estava isolado, ele não conseguia ver as pessoas, se comunicar, etc. Então, por vezes, caso ocorra isso, você pode tentar se comunicar e o espírito não poder, né? Mas isso são, pela experiência que a gente tem, né, Eric? É a minoria dos casos, a maior parte é possível e a gente se comunica com os espíritos sem nenhum problema, né? Isso não deve ser um impeditivo para que as pessoas não se comuniquem, não busquem a comunicação, não. A gente tem que buscar, e aí, se não puder, o espírito não vai se comunicar, mas a gente tenta, né? Exatamente. E por isso que eu falei, Kardec, ele falava, né? Evocar o anjo da guarda, o guia do grupo,
para perguntar se é possível